Queria convidar minha filha aqui, Rebeca. Lá em casa existem níveis de inteligência. E, por exemplo, no português, eu tenho o português nativo. Rita tem o português clássico. Rebeca tem um português ortodoxo. E Keren tem um português fenomenal. Quando vai haver alguma correção lá em casa, eu escrevo, Rita corrige, Rebeca corrige de novo, que acha coisa errada, e a Keren não deixa passar nada. Rebeca está aí? Nós vamos ler, então, com uma sábia no português, 1 Reis capítulo 17. Eu estou sendo testado aqui, porque ontem na minha reunião eu disse assim: vocês têm que estar preparados para qualquer hora, com uma bala na agulha, não é? Eu não posso mais usar essa expressão de arma, mas com uma palavra na boca, uma palavra certa para o momento certo. Se você for num velório, você tem que dar uma palavra. Aí você diz: eu vim para um culto de libertação. Meu irmão, o que liberta é a palavra de Deus que liberta. Num culto onde só há ratatá, não é? Aquela plantar bananeira, aquelas coisas, isso pode acontecer, mas o que liberta é a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, é isso aí. Então vamos abrir em 1 Reis 17, de 1 a 24. Eu vou falar de um assunto que foi tratado ontem pelos meus discípulos da minha célula, que me levou a refletir sobre como eu vou viver diante desse momento histórico do meu país e do mundo, da globalização. Como eu vou agir diante disso? E nós vamos aprender isso com o profeta Isaías, ou melhor, o profeta Elias. Vamos ler esse texto, do 17, do 1 ao 24. Boa noite, igreja. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez assim conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenarei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que ali estava uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, um vaso com um pouco de água que beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, ele e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa, e sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho.
E ele tomou o seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma desse menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa, e deu à sua mãe, e lhe disse: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia, pode sentar. Como eu já disse para vocês, não existe libertação sem palavra, e a palavra que liberta, e a palavra vai te libertar nessa noite. Deus vai trazer libertação para você, não é? E nós vamos aprender hoje aqui algumas lições de como nós temos a provisão de Deus em tempos de escassez. Como eu tenho a provisão de Deus em tempos de escassez. Existe uma outra mensagem que um dia eu ainda vou pregar para vocês, que o tema é: o que fazer quando eu não sei o que fazer? O que fazer quando eu não sei o que fazer? Mas hoje eu queria falar um pouco sobre a provisão de Deus em tempos de escassez. Ontem, conversando com os homens, cada um dizia uma coisa. Eu disse: como é que foi o seu dia? Meu dia foi muito difícil. O meu chefe me cobrou muito. O outro está com algum problema na empresa. O outro está com concorrência desleal naquilo que ele faz. E cada um dizendo uma coisa e falando alguma coisa. E revelando o que está acontecendo. Então, olha, irmãos, hoje nós vamos aprender 5 lições para nós vivermos nesse tempo. Nesse tempo que às vezes as pessoas chamam de crise. Eu não gosto muito dessa palavra, mas um tempo difícil que todos nós estamos falando. Elias, ele é um homem que viveu um tempo em que Israel estava experimentando um período muito difícil, de profundas angústias e tristezas nas famílias, nos líderes, no povo de Israel. Acabe e Jezabel conduziam a nação num caos moral, espiritual, financeiro, assim como nós temos os nossos governantes, que cada dia nós vemos e descobre-se uma coisa a mais de um deputado, de um senador, do ex-presidente e por aí vai. Então, da mesma forma, Acabe e Jezabel lideraram o Israel dessa maneira, desse jeito, e o povo sofria. A Bíblia diz que quando um justo governa, Deus abençoa o povo, mas quando um ímpio governa, o povo padece, e nós estamos padecendo. E a exemplo de Elias, nós estamos assistindo uma degradação moral. Ontem ainda nós falávamos sobre o que é arte. Eu sou do tempo que arte era ver uma peça de Shakespeare, era assistir um bom filme, era você ir no teatro, era você ir numa exposição de quadros de Miguel Ângelo. Eu tive a oportunidade de ir na Europa em alguns, museus, e ver ali obras de arte. Aquilo é arte, mas hoje o que é arte é um homem nu, onde as crianças vêm e tocam, os seus pais levam eles a tocarem nele, onde colocam exposições de posições sexuais, homem com homem, homens com animais. Isso não é nada que está escondido de vocês, está aí nos jornais, nos telejornais. A tragédia está se espalhando pelas ruas, a violência é o principal assunto dos jornais. Antes de vir para cá, eu estava assistindo o Datena, e ali ele falava sobre um assunto de uma mulher grávida que foi esfaqueada. Irmãos, uma vez eu já fui jurado, e nós tínhamos que julgar um cidadão que deu 17 facadas numa mulher grávida de 9 meses. Irmãos, com uma facada só bastava, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, irmãos, isso é demônio, isso é muita maldade, isso é muita perversidade, isso não é um descontrole emocional, isso é um descontrole de caráter, isso é um descontrole de Deus na vida da pessoa, isso é demônio possuindo as vidas das pessoas, e é o que a gente está assistindo por aí. Os debates políticos da atualidade refletem as divisões severas, profundas em uma sociedade que parece desorientada. As previsões
para esse ano e para o próximo ano, para a nossa economia, são sombrias e assustadoras. Hoje o fantasma que ameaça grande parte da população é a perda do emprego ou a falta dele. A fobia se espalha. Como explicar tamanho caos? Como viver esta insegurança? Eu falava domingo que seria melhor que colocassem a gente dentro de um presídio. Ali tem segurança, ali tem 3 ou 4 refeições por dia. Ali tem um lugar, se for na penitenciária onde está os governadores e os líderes do Lava Jato, a gente vai ter até camarão para comer. Vocês viram lá o que é servido na cela daquele ex-governador do Rio de Janeiro? Então é melhor prender a gente, soltar os bandidos, que eles se matam aí, e a gente fica lá dentro de segurança. O que vocês acham? A gente faz culto lá dentro, a gente tem hora para esporte, a gente tem hora para tomar sol, a gente tem hora para lazer, a gente tem hora de dormir, tudo disciplinado. Que coisa linda ia ser, já pensou nós lá, pastora Cássia? E o mundo se acabando por aí. Olha, em que ou em quem confiar? Nós estamos vivendo uma época de descrédito. Em que ou em quem confiar? Há alguma esperança para o mundo que está à beira de um colapso? Elias nos ensina 5 preciosas lições para quem está vivendo momentos de dificuldade. Nós vamos aprender como vencer, como superar, como passar por esse momento que nós estamos vivendo, porque o mau tempo e o bom tempo não dura todo o tempo, e isso não vai durar todo o tempo na sua vida. Você vai sair do lugar onde você está mais forte, melhor. Você vai sair numa versão melhorada. Você pode aplaudir o Senhor? A primeira lição em tempos de crise, anote aí, pelo amor de Deus, nós aprendemos a depender de Deus. Sabe o que Deus quer em meio a essa dificuldade toda? Ensinar você a depender dEle, não depender da economia, não depender da moeda, não depender dos políticos, não depender do seu emprego, não depender da sua promoção, nem do seu chefe, não depender de quem indica você, depender de Deus. Eu dependo de Deus. Eu acredito que não há nenhum outro instrumento ou nenhuma outra conjuntura em meio às quais nós possamos aprender a lição da dependência de Deus, a não ser na aflição. A aflição é o momento onde nós mais aprendemos a depender de Deus. Deus envia Elias para um riacho. Não é para um rio, é para um riacho, um ribeiro. Havia seca. Esse riacho poderia secar a qualquer momento. No meio dessa dificuldade, você tem que ser orientado por Deus, você tem que estar alinhado com Deus, você tem que estar sintonizado. Você já ouviu aqueles rádios? Hoje é fácil, você clica um botão, ele procura já 90.7, ele vai para 106.1. Antigamente você fica... Alô, aqui quem fala é o Cid Moreira. Vamos ler a palavra de Deus. Aí você sintonizava numa rádio, depois ia para outra. E tinha que ser meticulosamente. Se você tivesse um mal de Parkinson, você não conseguia sintonizar a rádio. Hoje Deus vai sintonizar você com o trono, e você vai ouvir a voz do Senhor dizendo: assim diz o Senhor para a sua vida. Muitas vezes, pode aplaudir o Senhor mesmo, não tenha vergonha. Se sentiu que é para a sua vida, dê um aplauso ao Rei. Muitas vezes, em lugar de um rio, Deus vai nos dar um riacho que está para secar. Por que será? Por quê? Para nos ensinar a descansar apenas nele e não nas coisas que ele nos dá. Deus não quer que a gente pare por causa das coisas que ele nos deu. Deus quer que a gente continue dependendo dele. Por isso que tantas vezes Deus toma as coisas da gente, porque quando a gente as tem, a gente deixa de depender dele e fica dependendo daquela coisa.
Deus usa um corvo como instrumento. Deus vai usar coisas inimagináveis para chegar até você e trazer uma vitória e uma bênção. E o texto diz que ele ordenou aos corvos que levassem comida para Elias. Porque Deus usou um corvo, uma ave que tem hábitos necrófagos. Que é isso, pastor? Um palavrão, necrófagos. Uma ave que tem hábitos, que é parente próxima do urubu, que come carniça. Por que Deus usa uma ave como essa, quando poderia usar um homem ou até mesmo um anjo? Duas coisas nós podemos aprender aqui, em se tratando dessa primeira lição, para demonstrar a sua absoluta soberania e assim ensinar a Elias que Deus pode usar qualquer meio, qualquer instrumento para prover os recursos para os seus servos. Deus pode usar qualquer meio, qualquer instrumento para prover aquilo que você precisa. Nada pode deter a mão de Deus. Tem um corinho antigo que nós cantávamos: ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Pastor, onde foi que cantaram esse hino? Quando Noé saiu da arca. Nada pode deter a mão do Senhor, e a mão do Senhor está estendida para este lugar nesta noite. Oh meu Deus, a mão do Senhor está estendida para este lugar. Em segundo lugar, nós aprendemos com Elias que Deus revela a sua sabedoria nos momentos difíceis da nossa vida. Deus revela o quanto que Ele é sábio. Pensem bem, se um homem ou qualquer outro animal fosse levar comida para Elias, o rei Acabe ia descobrir onde o esconderijo de Elias era, e o profeta seria morto, perderia sua vida. Irmãos, Deus tem as suas formas. Dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Ele acerta a linha e escreve em cima dela, meu irmão. Meu irmão, olha, se não tiver porta, você ouve muito assim: Deus vai abrir uma porta. Se não tiver porta, Ele é carpinteiro, Ele vai fazer uma e vai abrir para você. Ele vai fazer uma e vai abrir para você. Ele é o carpinteiro, aleluia. Deus, ao usar o corvo, Ele estava protegendo a vida de Elias. O coração de Elias podia descansar no Criador e não na criatura, no Senhor mesmo e não nos seus instrumentos. Que bem-aventurado é ser levado por cima das circunstâncias. Você, quando passar por isso, seu nome será bem-aventurado de ter passado de forma segura por essa prova. E ver o cuidado de Deus inefável nas promessas dEle. Josué disse: nenhuma das tuas promessas caíram por terra, todas elas se cumpriram. E eu te digo, assim será na tua vida, todas vão se cumprir. Sabe por que você não morreu ainda? Porque as palavras que Deus tem para você ainda vão acontecer. Dê um aplauso ao Senhor, ao Rei, ao Messias. Essa é uma grande lição que nós podemos aprender em tempos de dificuldade. Descansar em Deus. Descansar em Deus. E a pessoa chegar: será que você não está preocupado? Prestem bastante atenção a essa palavra preocupado. O que é pré-primário? Antes do primário. E preocupado é se ocupar antes da ocupação chegar. Por que eu não devo viver preocupado? Porque é pecado. Eu tenho que descansar no Senhor.
Deito-me e pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, fazemos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará tropeçar o meu pé, não deixará vacilar os meus pés. A despeito de todos os cuidados que tomo com relação ao futuro de minha família, eu compreendo que, em última instância, o bem-estar dela, o bem-estar da minha família repousa nas mãos de Deus. Algum tempo atrás eu cheguei, estacionei o carro, estava a Cristina arrancando os cabelos, Rita desesperada, com o telefone na mão. Sequestraram o Kelly. Eu falei: Rita, pelo amor de Deus, isso é velho mais do que minha avó. Sequestraram o Kelly está aqui. Eu falei com ela, eu disse: me dá o telefone. Eu falei: quem está falando? Quem está falando o quê? Seu filho disse: olha, vou desligar o telefone. Não, peraí. Aí já comecei a dominar a conversa. Ele disse: peraí. Eu falei: tá, o que é que você quer? Eu quero 20 mil agora, depositado na conta. Eu disse: eu lhe dou 500, e eu mesmo vou levar e entregar para você. Então eu vou matar ela agora. Pode matar. Então, pelo amor de Deus. Eu disse: minhas filhas e minha família estão nas mãos do Senhor. E se o Senhor, dizia para ele, e se o Senhor achar que é a hora dela, que o Senhor a leve. Que pai ruim. Não. Eu estava fazendo e agindo como um crente, dependendo do Senhor, repousando nas mãos dEle. E eu dizia: Rita, ligue para ela, de outro telefone. Eu disse: deixa eu falar com ela. Não vou deixar não, então eu vou desligar. Espera aí que eu vou deixar. Aí uma mulher: ai pai, tem nada a ver com o Kelly. Aí quando Rita disse: estou falando com ela. Eu disse: seu vagabundo, filho de uma célula, vai para a baixa da égua. Meu irmão, Deus quer lhe ensinar a repousar nas mãos de Deus. E outro dia Rita não foi lá colocar os cílios postiços lá com sua filha. E de novo, Rita cai na mesma coisa. O cara ligou para ela me liga desesperada. Eu falei: minha filha, não é possível, minha filha. De novo. Eu volto-me para Ele como nosso grande provedor. Ele é o meu grande provedor. De onde virá o sustento? Do meu Deus, do meu Senhor, virá o meu sustento. Aleluia. Eu não controlo o meu destino ou o destino da minha família. Eu não confio minha família aos cuidados de uma companhia de seguros. Eles estão em melhores mãos. Eles estão em melhores mãos. Um dia fizeram uma proposta para Billy Graham se candidatar a presidente dos Estados Unidos. E ele foi por 5 vezes conselheiro de 5 presidentes dos Estados Unidos. Havia na casa dele um telefone vermelho que era direto com a Casa Branca. E toda vez que havia um conflito, uma guerra ou alguma coisa, aquele telefone tocava. O presidente chamava ele para uma reunião onde o conselho dele tinha um peso. E disseram: por que tu não se candidatas a presidente da República dos Estados Unidos? E ele disse: presidente dos Estados Unidos, eu sou ministro do Senhor e está acima de ser presidente dos Estados Unidos. Eu sirvo a um Deus todo-poderoso, um Deus que cuida de mim, um Deus que repara as minhas necessidades e me supre. Meu irmão, terceiro lugar, em tempo de dificuldade, em tempo de escassez, em tempo de tormenta, nós aprendemos que o caminho da obediência é o que contém a bênção e as riquezas. Obedeça. No versículo 5 ao 10, nós vemos como que pode, numa situação daquela, vir uma prova de obediência.
Mas é justamente nesses momentos que você tem que obedecer. Tempos de escassez são tempos em que nossa fé é provada, o nosso caráter é refinado. No versículo 7, nós somos informados que o riacho secou, e no versículo 8, Deus dá nova ordem para Elias, para ele ir para outra cidade, Sarepta. Este nome significa, Sarepta, significa refinar. Em Sarepta, Elias seria testado, refinado, provado mais uma vez. Deus vai te provar de novo na sua obediência. Você não vai passar no teste enquanto não aprender a obedecer. Deus disse a Elias que uma viúva iria sustentá-lo. É muito interessante que Deus não disse que um rico, um mercador, iria lhe dar comida, nenhuma pessoa importante e abastada de Sidom, mas uma viúva necessitada. Isso era, irmãos, extremamente humilhante para um homem naqueles tempos, ser sustentado por uma mulher. Na cultura em que eles viviam, uma viúva sustentar um homem, Elias teria que aprender a humildade. Deus quer nos ensinar a sermos humildes, excelentes, porém humildes. Viver na excelência com humildade. Ainda mais Sarepta, né? Era uma cidade da origem de Jezabel, a mesma que estava perseguindo o profeta. Pelas barbas do profeta, Deus manda ele para a cidade da mulher que queria matá-lo a qualquer custo. Mas Deus vai te tornar invisível diante dos seus adversários. Deus vai te cercar com uma redoma, e teus inimigos não vão te enxergar. O texto diz, então ele se levantou e foi para Sarepta. Elias foi obediente. Ele não questionou as ordens de Deus. Ele poderia ter dito como aquele leproso: por que não me manda banhar em outro rio? Porque tem que ser nesse rio. Elias não fez esse tipo de pergunta. Ele não disse: Sarepta, Senhor, tanta cidade boa, o Senhor me manda para Sarepta, a capital do culto a Baal. Simplesmente obedeceu, mesmo em circunstâncias difíceis e desfavoráveis. Meu amado irmão, talvez você esteja enfrentando uma circunstância que Deus esteja refinando a sua fé. Deus está refinando a sua fé. Em quarto lugar, em tempos de dificuldade, nós aprendemos que Deus tem poder para tomar o pouco que temos e multiplicar a sua eficácia. Quando Elias chegou em Sarepta, ele encontrou uma viúva que estava indo buscar gravetos para acender o fogo. Elias, além de lhe pedir água, ele pede também que lhe desse um pouco de pão. E ela disse: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, e vamos comer e morrer depois. Note que o que ela tinha era tão pouco, que só dava apenas para mais uma refeição, para ela, para o seu filho. Quando leio esse texto, eu me lembro de alguém que passou por isso aqui na igreja. Talvez outros passaram, mas ninguém passou por um momento assim, dessa forma e desse jeito. Ninguém passou por uma dificuldade tão extrema como quem? Vamos ver se vocês acertam. Quem? Arlindo.
tinha uma empresa com mais de 50 funcionários, uma empresa de distribuição. A revista Veja que chegava na sua casa, era ele que enviava através dos seus funcionários. O jornal Estado de Minas era ele. E de repente vem sobre ele, e ele é abatido por uma enfermidade. E os 2 rins dele param. E ele perde a empresa e fica provavelmente um homem inválido. Mas pergunte para ele se faltou algum dia o pão. Quantas vezes eu liguei para ele: meu filho, como é que estão as coisas? Como é que está a despensa? Deus está provendo, pastor. Deus é fiel. Um dia ele saiu, Deus deu uma ideia para eles fazerem bolinhos de mel. E eles começaram a fabricar de forma rústica, com aquele lacinho que pega a tesoura. E Jaqueline faz questão de fazer aquilo para manter esse lado rústico. Eles poderiam estar produzindo bem mais rápido, mas ela gosta que fica aquilo, dá um ar, dá uma sensação de uma coisa bonita. Um dia, ele me contou que saiu pela rua vagando, com seus bolinhos de mel, o sol causticante, queimando o seu juízo, que já não tinha quase nenhum mais. E ele disse que sentou, ia passando um moço vendendo picolé, e ele comprou um picolé e ficou ali chupando. De repente ele olhou para um lugar, um restaurante, se não me engano, e ele disse: eu vou oferecer meus bolinhos nesse restaurante. E ofereceu para aquele, e o moço fez uma encomenda, e ele disse: eu vou começar a oferecer isso nas padarias, eu vou começar a oferecer nos restaurantes. E meu irmão, hoje Arlindo não está dando conta de produzir os pãozinhos de mel. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Pode aplaudir o Senhor mesmo. Elias insiste que ela não deveria ter medo. Diga para o seu irmão: não tenha medo. Elias disse: ao invés de ter medo, faça um pão para eu comer, porque eu tenho uma promessa para você, porque assim diz o Senhor. O que é um profeta? É aquele que sobe a montanha, e é um dos cargos, uma das funções mais solitárias que tem é de um profeta. E eles têm que descer e ter uma palavra. São eles que apontam o dedo e diz: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará. Essa profecia é válida para hoje, para a sua vida. Se você crer, receba, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Que coisa impressionante! Uma das coisas que mais fortalece a nossa fé é crer naquilo que só se pode ver com os olhos da alma, sem considerar circunstâncias. É ver além dessas paredes, é enxergar além do obstáculo. Conforme diz Hebreus, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Podemos dizer então, parafraseando, que fé é crer no incrível, é ver o invisível, é obter o impossível. E foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Capítulo 17, verso 15 e 16. Que Deus maravilhoso, Ele pode tomar o pouco que nós temos e multiplicar na sua eficácia. Aquela mulher creu e viu o milagre de Deus em sua vida e na vida do seu filho. E se você crê, você vai ver o milagre de Deus na sua casa, na vida dos seus parentes, na sua família, no seu trabalho. Até hoje tem sido assim.
Se não estamos experimentando os milagres de Deus, é porque estamos agindo como Tomé, querendo ver primeiro para depois crer. Meu irmão, você tem que crer e assim você vai ver. Nós precisamos investir na fé, exercitando nossa fé, a nossa confiança em Deus, que nós poderemos ver grandes coisas. Jesus ensinou essa grande lição aos discípulos e ele disse, e eu estive lá com o Bruno recentemente, no Sermão do Monte, ele disse, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, que pena que não deu para te mostrar, o grão de mostarda é do tamanho da cabeça de um alfinete. Se vocês não tiverem fé do tamanho da cabeça de um alfinete, ela será suficiente. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, ela será suficiente para que vocês digam a esse monte, mova-se, e eles se moverão. Saia da minha frente, e eles sairão. E por último, em tempos de dificuldade, de escassez, nós aprendemos a ter esperança. E a orar por situações humanamente impossíveis. Versículo 24. O filho da viúva de Sarepta adoece e morre. E ao invés de Elias pegar a pá e enterrar o menino e dar aquilo para o encerrado, ele toma em seus braços, leva-o para o quarto onde ele morava. E ora por ele, suplicando a Deus que lhe devolvesse a vida. Deus vai devolver a você aquilo que o diabo tomou. Eu vou no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou, porque fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Tomei. Vai ser assim na tua vida. Vai ser assim na tua vida. Eis aqui uma preciosa lição. Às vezes a vida se apresenta para nós como a cara de quem não tem mais jeito. Não há mais esperança, não tem mais saída. Não há uma luz no fim do túnel, se é que existe um túnel. Nestas horas nós precisamos aprender a orar pela situação que humanamente são impossíveis. Nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Para Deus não há coisa demasiadamente difícil. Para Deus não há coisa demasiadamente difícil. Meu irmão querido e amado, ao invés de pegar a pá para enterrar seus sonhos, ao invés de pegar a pá para enterrar o sonho de ver o seu cônjuge convertido, de ver os seus filhos voltarem para a igreja, ou ver aquela crise no seu casamento resolvida, tome a decisão de voltar a orar, de crer que Deus tem poder para restaurar sua vida, seu casamento, o seu lar, as suas finanças, o seu trabalho. Deus tem poder para restituir você. Diga para o seu irmão assim, ao invés de reclamar, aprenda a clamar. Ao invés de reclamar, aprenda a clamar. Veja a promessa de Deus a Jeremias. Clama a mim e eu te responderei e anunciar-te-ei coisas ocultas, coisas grandes que tu não sabes. Jeremias 33:3. E lembre-se, muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Hoje você vai orar, você não sabe o poder que você tem, o poder que tem a sua oração de mover o mundo. Os anjos estão assim na ponta dos pés esperando de você um comando seu, porque a Bíblia diz que os anjos são ministros do Senhor, que foram criados para nos servir. E quando você disser, vão na minha casa, eles vão sair, e vão na sua casa, vão na minha empresa.
vai nos meus negócios, vai lá anjo, o anjo vai. Você não sabe o poder que você tem na sua oração. A oração de um justo muito pode em seus efeitos. Quem tem Deus e tudo mais na vida, não está numa situação melhor daquele que tem só Deus. Concluindo, o termo providência, que é o que Deus vai fazer nesse culto, provém de uma raiz, um prefixo do latim, que indica antes. Providência é antes que aconteça a tragédia, Deus vai entrar no meio. Deus vai interferir. Deus vai agir antes ou na frente de. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, Ele está na nossa frente, Ele está providenciando, Ele está dizendo, antes de eu já estou com a tua bênção, com a tua resposta, com o teu milagre. Se você crê, aplauda o Senhor, em nome de Jesus.